Muito bem, pessoal, então nesse vídeo nós vamos terminar a nossa série de 4 vídeos falando a respeito de coleções, né? Então agora nós vamos falar sobre o hash7. O hash7, o hash7, né? Ele é parecido com o ArrayList e com o LinkedList na sua estrutura. Ele armazena uma lista uma lista ordenada, né? Os dados são colocados uma posição à medida que chama o método de adição, ele é colocado e ele vai expandindo exponencialmente. Mas a forma de acesso dele é um pouco diferente também. Vamos ver então aqui uma das características. Então o hash7 ele tem uma característica que ele não permite campos duplicados, ou melhor, valores duplicados, né? Nós vamos ver que aqui, se eu adicionar BMW, ele vai adicionar. Quando adicionar BMW de novo, ele não vai dar nenhum erro, mas ele simplesmente não vai aceitar que o BMW seja inserido novamente, ou seja, ele não permite esses valores duplicados. Ele também, né, ele é tipado como o ArrayList e o LinkedList, onde você passa um tipo classe, né, no caso o string ele é um tipo classe, e chama o construtor dele. Veja, então para adicionar um item também é só passar o método add e colocar então aqui o objeto. No nosso caso aqui o objeto então é uma string. Poderia ser um número, poderia ser um objeto da classe pessoa, um objeto da classe produto, de uma outra classe que a gente tenha criado. Bom, para acessar os dados, você vai fazer o seguinte, você verifica se ele já existe, né? Então eu posso usar o método cars.contains, passo o objeto que eu quero procurar, ele vai me retornar um booleano, né? Então isso aqui seria o get, né? O get lá no ArrayList e no LinkedList a gente passava um valor numérico, né? Tipo um 0, 1, alguma coisa assim. No hashmap tinha o método get, mas nós passávamos então a chave, né? O nome da chave para pegar o valor daquela posição. No hash7 não tem o método get, tem o método contains. Ele vai verificar se esse objeto ele já está na lista. Eu posso remover então um objeto da lista passando o objeto como chave para o método remover. Tem também o método clear, que vai limpar todos os dados da coleção. E a interação, né? A interação então nós usamos, só vai funcionar a interação utilizando esse for. Aquele for que começa, que estabelece uma sequência numérica, né? Tipo for int i igual a 0, o i menor que o tamanho dele, da coleção, isso aqui não vai funcionar. Então aqui está a referência que nós pegamos, né, para fazer essa videoaula lá no W3 School. E agora a gente vai ver então como é que a gente implementa aqui no NetBeans. Então inicialmente nós vamos criar o nosso hash 7, vamos dizer que ele é uma string, né? Uma string, e vamos chamar ele de cars, que é o nome que está lá definido para no nosso slide, né? E então vamos chamar o construtor do hash7, né? Hash7 string, e vamos chamar o construtor dele. Muito bem, já temos o nosso objeto. Então agora nós podemos criar aqui o cars.add e vamos colocar aqui então o nosso primeiro carro, que é o Volvo. Muito bem, Volvo. Ótimo. Vamos usar o system para a gente imprimir. Vamos imprimir aqui e vamos imprimir então o nosso cars, né? Se nós rodarmos a nossa aplicação, tá ali, ó, tá o Volvo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui mais uns 2 carros. Então vamos colocar aqui um Mazda e vamos colocar mais um aqui BMW.
e vamos rodar a nossa aplicação aqui. Ó, Volvo, Mazda e BMW. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, vamos mostrar uma das principais características do RES7. Eu vou tentar inserir o BMW de novo, né? E vamos executar. Olha o que aconteceu, ele não adicionou o BMW. Vamos aqui, antes de imprimir o primeiro BMW, vamos colocar aqui o System e vamos aqui mostrar o atributo tamanho do vetor. Então, System, cars.size. Então, tem aqui o tamanho do vetor. Veja que o tamanho é 3, né? E se eu imprimir esse size depois que eu tentei adicionar esse BMW, vamos colocar de novo aqui, nós vamos ver que ele vai ter o mesmo tamanho. Olha o que aconteceu, ou seja, ele não aceitou duplicação. Essa é uma das características, então, desse método, né? Muito bem, então nós vimos que ele já não aceita duplicação, vamos colocar isso aqui em comentário. Agora, o que é interessante aqui, ó, é a gente verificar o método contains. O método contains, ele espera um objeto como parâmetro e retorna um booleano, né? Então, eu vou pesquisar pelo BMW e vamos ver, então, o que ele retorna para nós. Ó, retornou true, existe o BMW, né? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos pesquisar pelo BMW, só que vamos colocar o BMW com letra M minúscula. E olha só, ele retornou false. Então, o que nós podemos concluir é que ele é case sensitive. Esse contains, ele é case sensitive, ou seja, tem que ser tal e qual é o objeto, né? Então, se passar valores ali com letra maiúscula, minúscula, já vai diferente. Outro método interessante aqui, ó, é o remove. Então, nós vamos pegar aqui o cars.remove e vamos passar como parâmetro o BMW, né? Vamos ver se ele vai imprimir o BMW. Vamos simplesmente antes aqui mandar imprimir, né, o vetor para a gente ver se a lista, né, a nossa coleção. Daí vamos aplicar a remoção. Tirar esse comentário, vamos aplicar a remoção, vamos ver o que ele vai fazer. Olha só, removeu o BMW, né? Vamos ver se esse método remove, ó, esse método remove, ele trabalha com booleano, né? Então esse booleano aqui a gente poderia inclusive fazer um teste, né? If, né? If cars.remove, então nós ainda poderíamos aqui imprimir uma mensagem, né? System registro excluído com sucesso. Então até aí nós já vimos que o que diferencia é que ele não tem o método get, que o array que os demais coleções têm, né? Ó, imprimiu o registro instruído com sucesso. Quando executou a linha 29, retornou um booleano, então no teste lógico passou o verdadeiro, então ele vai imprimir também a linha 30, né? Então a diferença que nós vimos agora é que ele não tem o método get, mas ele tem esse método contain. E aí então vamos ver agora aqui como é que a gente pode fazer, né? Deixa eu apagar todos esse trecho de código aqui e agora nós vamos percorrer todos esses nossos vetores, esses nossos objetos. Então uma string, vamos chamar uma string aqui de carro, na lista cars, e aqui então nós vamos dar um system e vamos mandar imprimir o C, né? Mandando executar essa aplicação aqui, então ele vai imprimir em cada linha um dos elementos que tem na nossa coleção, né? Se a gente for tentar utilizar aqui um for convencional, daqueles que a gente
conhece já para interagir sobre vários números, né? É igual a 0 e menos 10 e mais e menos 10 não, e menos o cars, né? É o i menor do que o cars.size, né? Então, se nós vemos aqui, o que que acontece? Isso aqui não é possível fazer, porque eu não tenho como acessar um índice, né? Eu não tenho como acessar um índice. System. E aí aqui eu poderia estar pegando, então, o cars.get. Veja que esse método get não tem o get. Então, o método que tem para verificar se ele existe seria o contain. Vamos ver aqui, olha só. Seria o contain. E o contains, o que que acontece? Se eu passar o i aqui, ele vai dar tudo falso, né? Porque ele não tem o i, então é outro recurso que ele tem. Então, nesse caso aqui, para interagir, né? Para interagir sobre esses... Opa! Onde é que ele imprimiu o BMW? Aqui, vamos colocar isso aqui em comentário. Isso aqui em comentário e vamos executar isso aqui, só esse if. Tem que ser 3 falsos, ó, 3 falsos, né? Então, i é 0, ele vai verificar se contém 0 no vetor, não existe, né? Contém 1 também não existe, retorna falso. E contém 2 também não existe, né? Porque nós temos aqui o tamanho 3, né? Então, vamos utilizar sempre esse for aqui.